Então, Flávio, como eu disse no vídeo anterior, quando eu uni as 7 cartas, as promessas, as 7 igrejas, eu cheguei àquela conclusão. Não é que eu cheguei àquela conclusão, não é a palavra, até porque elas se encaixam. Não tem uma promessa ali que por algum momento se desvirtuou da outra, elas se encaixaram. Se você entender, se ficou bem claro o que eu quis mostrar, você vai perceber que elas se encaixaram bem. Da mesma forma, por curiosidade, eu fui ver o que eu tenho contra ti. Cara, é inacreditável. Pra gente alcançar todas aquelas promessas que o Senhor faz, porque é uma única promessa, ele apenas dividiu em algumas partes, mas a promessa é uma só. Se a gente for, se a gente for falar ela de uma forma mais simples, é o que a gente já ouve no dia a dia, que vai morar no céu, vai sentar, vai viver com Deus, vai ficar cantando Santo, 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 vai receber um nome novo, vai receber uma pedra branca, vai receber vestes brancas, vai pro céu, enfim. Ele apenas separou todas elas porque ele queria que alguém entendesse isso. Assim eu entendo, e eu consegui, pela instrumentalidade do Espírito Santo, entender o que dizia isso. Só que tem algo também, filho, que é punk, é pedreira, que é o eu tenho contra ti. Para você viver para você viver o... Fugiu agora a palavra. Calma aí. Para você viver o ao vencedor darei, você precisa vencer o eu tenho contra ti. Não é, a palavra certa não é o vencer o eu tenho contra ti. É acertar, é corrigir, é viver, entender o eu tenho contra ti, corrigir o eu tenho contra ti e viver nos caminhos do Senhor. Para você lá no final ouvir, ao vencedor te darei, a você te darei. Então vamos tentar entender agora um pouco. Eu separei, tá? Como eu disse, eu não estou lendo as cartas todas. Eu apenas estou lendo o eu tenho contra ti e ao vencedor darei. Parece que são coisas distintas. Parece que o Senhor está falando que para cada igreja tem que acertar um ponto. Mas não é. O Senhor está dando instruções para a igreja do Senhor, que é a única igreja do Senhor, se acertar, endireitar os seus caminhos, porque senão essa igreja não vai subir. Beleza? Vamos lá então. Na primeira, ele fala isso aqui, ó. Eu separei. Tá assim, ó. O que eu tenho contra ti? Você abandonou o seu primeiro amor. Isso ele tá falando para Éfeso. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Aí olha, para você viver o vencedor receberá, você precisa se arrepender e arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Ele já está dando a primeira instrução. Ele está falando que o que ele tem contra essa igreja é que essa igreja abandonou o primeiro amor. Não é essa igreja. A igreja abandonou o primeiro amor. Será que só esse primeiro texto aqui nos leva a alguma coisa? Será que o Senhor está falando aqui, está ministrando para João, coloca nas minhas cartas algo que hoje é mentira? Não, não é. Ele está nos dando instruções. Eu vou linkar todas elas. Aí ele vai para a segunda igreja. Aí, engraçado que na igreja em Esmirna eu não achei o contra ti eu tenho, mas ele fala assim, ó: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Primeiro ele manda a igreja se arrepender, lembrar de onde caiu e voltar à prática do primeiro amor. Logo depois ele está dizendo que ele vai preparar essa igreja e essa igreja vai sofrer pelo nome dele. Essa igreja, ele está falando aqui, ó: arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los.
e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Parece que eu tô lendo um texto só. Parece que eu tô... Tá tudo ali, ó. Quando eu fui vendo isso aqui, parece que ficou tão claro na minha mente que parecia que eu tava lendo direto. Uma coisa só, e não é, são textos separados, são igrejas diferentes. Aí, para outra igreja, que é de Pérgamo, ele já fala assim, ó: no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. No entanto, contra você eu tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinamentos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados dos ídolos. Aí eu vou parar por aqui, mas ele continua, porque aí ele já começa a falar de Jezabel, ele começa a falar o que ele vai fazer com Jezabel e com os filhos dela. Aí é uma outra linha de raciocínio que a gente pode encaixar nisso aqui também, mas eu não vou me aprofundar nisso, eu vou ficar só com essa parte, tá? Isso. Aí ele vai para a igreja de Sardes. Conheço as suas obras. Você tem a fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Olha ele de novo mandando a igreja se arrepender. Aí a gente vai para a igreja de Filadélfia. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Aí ele vai para a igreja de Laodiceia. Conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente, assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-la da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Cara, olha que interessante. Eu vou ler de uma forma diferente para você agora as 7 cartas, os 7 ex eu tenho contra ti. Olha que interessante, só que dessa forma eu vou embolar tudo, eu vou misturar, porque nós temos 2 igrejas ali que ele não fala nada mal, ele não critica, muito pelo contrário. Olha, eu vou ler de uma forma diferente para você entender. Eu vou pular Éfeso, eu vou ler Éfeso, vou começar por Éfeso. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no... voltando. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Ponto. Vou pular Esmirna. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar cilada contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você também tem os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Vamos para Tiátira, lembrando que eu pulei Esmirna, tá? Vamos para Tiátira. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza com os seus ensinos. Ela induz os seus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados por ídolos. Vamos lá. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu, ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. Vou pular Filadélfia e vou para a última carta.
Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Aí agora eu vou voltar para as duas igrejas que eu pulei. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Irmão, não tem como eu mostrar no vídeo pra você, mas eu tô todo arrepiado. É inacreditável. É inacreditável. É uma leitura simples e algo simples e de um ensinamento tão grande. Jesus disse para os seus discípulos assim, ó, eu falo para vocês por parábolas, porque para aqueles que ouvem não entendem. Cara, é inacreditável. É inacreditável. Quando você pega essas cartas para você ler ela de uma forma diferente, você vê que tanto a promessa quanto a repreensão, elas se encaixam de uma forma que, cara, parece música. É uma harmonia. Cria uma harmonia. É fantástico. Viu que primeiro eu li todas elas para você, depois eu pulei algumas e fui lendo elas ao contrário. Cara, é inacreditável o que o Senhor está falando para a igreja. Para você viver aquele que vencer receberá. Filho, aquele que vencer, para você ouvir, para você viver o aquele que vencer, você precisa reparar as obras má, aquilo que está errado, e o Senhor vai falando, Ele vai pontuando, Ele pontua que nós abandonamos o primeiro amor, Ele pontua que nós toleramos Jezabel, Ele pontua que nós ensinamos os ensinos de Balaão, Ele pontua que nós temos fama de estar rico, mas nós estamos órfão, pobre e nu. Cara, é inacreditável. Aí volto, ele diz, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a minha voz. Aí ele vai para o outro texto, aí nós nos arremetemos para o outro texto. Deixa eu ver se eu não falei besteira. Aí ele vai, cadê? Conheça as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Ninguém pode abrir, ninguém pode fechar, só ele. Aí ele volta lá para o início e diz, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Ou seja, se você não estiver... Você acertou o seu caminho, fez tudo o que está descrito aqui nessas cartas, acertou o seu caminho, voltou ao primeiro amor. Ele vai colocar uma porta diante de você, mas atrás dessa porta o inimigo vai te testar. Ele fala, tá aqui, ó, que nós vamos sofrer perseguição por causa disso. Mas que se nós vencermos, aí entra as promessas. Ou seja, só vai viver as promessas do aquele que vencer, aquele que viver e reparar todos esses erros que ele descreve nessas cartas. Cara, é inacreditável. Só você lendo, só você pegando a Bíblia e fazendo isso da forma que eu fiz, que você vai entender e você vai ver que é inacreditável o que o Senhor faz. A palavra dele é a mesma, não muda, não volta vazia. É a mesma Bíblia minha, é a mesma Bíblia sua. Se você ler, você vai ver da mesma forma que eu. Sendo que eu vi de uma forma diferente, eu misturei os textos, eu embolei os textos. Eu não acrescentei nada na palavra e nem diminuí nada. Eu só misturei os textos, porque eu entendi que estava misturado. Eu entendi que a repreensão era uma só e a promessa era uma só. Diferente de quando a gente vai ministrar em alguma igreja, ou a gente conversa com um amigo, ou a gente mesmo conversando, a gente fala, aquele que vencer vai receber isso, aquele que vencer vai fazer aquilo. Uma igreja precisa reparar isso, a outra igreja precisa voltar ao caminho que a prática a prática do primeiro amor. A outra igreja precisa parar de tolerar Jezabel. A outra igreja precisa parar de ensinar errado. Não, é uma promessa só e uma repreensão só. É inacreditável o que o Senhor faz. É inacreditável. É por isso que ele diz que quando estamos fracos é que somos fortes. Que ele chama os loucos, aqueles que não são, para confundir os que são. Porque os que são jamais entenderia isso.
Os que são jamais se apegaria a isso, porque eles já são, eles já acham que são. É por isso que o Senhor escolhe loucos, assim como eu e você, para poder entender essa loucura que é a palavra. Uma coisa que parece estar bem explícita, bem explicada, quando você mistura tudo, você vê que não tá. Que ela fica clara e objetiva quando está misturada. Bom, irmão, é isso. Eu espero que esse vídeo, essa leitura possa trazer um despertar, uma renovação na tua mente, assim como fez com a minha, cara, inacreditável. Inacreditável a palavra de Deus. E tô mais apaixonado ainda por estar mergulhado nesse livro de Apocalipse, porque eu sei que tem muito mais coisas aqui. Eu falei pra você, eu falei ontem, cara, tem coisa aqui que a ninguém foi revelada ainda e eu vou descobrir, o Senhor vai me revelar. E Ele tá começando a fazer. Valeu, irmão. Tamo junto. Abraço.